Olá, gente, a paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Estamos iniciando aqui nossos vídeos de estudos pelo canal da Comunidade Fé e Missão. A Comunidade Fé e Missão é uma igreja que é um projeto de Deus aqui nessa terra, tá bom? Segue nossas redes sociais, compartilha e divulga esse estudo aqui também. Eu queria também que você deixasse o seu like aí, tá bom? Deixe o seu joinha, que é importantíssimo. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Divulga e compartilha. Nós vamos começar a colocar estudos bíblicos aqui no canal da Comunidade Fé e Missão. Tá bom? Eu gostaria muito que você não perdesse nenhum estudo bíblico. Nós estamos iniciando aqui esse projeto abençoado e maravilhoso da parte do nosso Deus, que são esses estudos bíblicos. Eu queria te convidar também a divulgar e a compartilhar este canal. Estamos iniciando nosso primeiro vídeo aqui de estudo bíblico, o primeiro de muitos, se Deus quiser, tá bom? E nós intitulamos e chamamos esses estudos que nós vamos ter aqui de tipos e sombras bíblicas. Você sabe o que é o tipo? Você sabe o que é uma sombra? Você sabe o que é tudo isso? Sabe? Então, pela palavra de Deus, você vai aprender o que são tipos e sombras bíblicas, tá bom? Eu estou com minha Bíblia aqui, tá? Pegue sua Bíblia aí. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Vamos lá. Aí, já entrei aqui na minha Bíblia e você vai aprender o que são tipos e sombras bíblicas hoje. E muito mistério espiritual da parte de Deus para você aprender, divulgar e compartilhar. Não esqueça, ativa o sininho. Todas as vezes que chegar um vídeo novo, você recebe aí esse vídeo para aprender com o nosso Deus. O que é um tipo? O que é uma sombra bíblica? Você já ouviu falar disso na Bíblia? Sim, existem tipos e sombras bíblicas que representam coisas do futuro, do passado e do presente. E nós vamos aprender isso hoje, tá bom? Eu estou aqui também com outra Bíblia minha aqui do lado. Então vamos lá. O que são tipos e sombras bíblicas? Você já ouviu falar disso? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tá bom? Mas isso é bíblico, está nas Escrituras. Quem não acredita, a gente respeita. Quem acredita, vem com a gente que você vai aprender muito, tá bom? O que é uma sombra? Sombra é uma representação do real. Lembra quando você está em pé, está debaixo de alguma luz, aí aparece a sua sombra assim? A sua sombra não é uma realidade, não é você. Então, a sua sombra não é uma realidade de você mesmo, mas é uma figura, é uma imagem, é um signo. A sua sombra é uma representação do que você é, uma realidade. Então, tipos e sombras bíblicas é exatamente isso. Uma imagem escura do verdadeiro, vamos dizer assim. É uma figura da realidade, um reflexo embaçado do real. É o que representa uma realidade. Os tipos são figuras de coisas que existem, mas não foram revelados totalmente com clareza até o momento oportuno. São símbolos que imitam o verdadeiro. E você pode pegar muitos textos bíblicos que podem nos ensinar isso. Vamos lá? Vamos lá para Hebreus, capítulo 8. Vamos lá. Quero que você vá comigo agora exatamente para Hebreus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, tá? Abra sua Bíblia aí também. Vamos aqui, ó. Hebreus. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra aí. No capítulo 8, vai dizer assim para nós. Vamos ler o verso 3 ao 5, tá? Diz assim, ó. Porque todo sumo sacerdote, está aqui, ó. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa que oferecer. Aí ele diz, ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei. Continuando aqui, olha que interessante. Os quais servem, presta atenção, olha lá, os quais servem daquilo que é figura. Tá vendo aí? Que é figura e o que?
e sombra das coisas celestiais. Só até aqui. Então a gente percebe que existem sombras, figuras e tipos de coisas nessa terra que representam o futuro, passado, presente, ou representam coisas celestiais, coisas que estão no céu. Então nós percebemos que o sumo sacerdote constituído aqui na terra era apenas uma figura, uma sombra das coisas celestiais ou coisas que existem no céu. Tudo que Moisés fez era uma representação de coisas que estavam lá no céu, figuras de uma realidade que estava para ser revelado em um futuro distante. Então, tanto o passado quanto o presente quanto o futuro, a Bíblia fala que tipos e sombras representam muitas coisas para nos revelar aquilo que os nossos olhos às vezes não conseguem enxergar, tá bom? Vamos mais um texto aqui bíblico, vamos lá. Hebreus ainda, tá bom? Agora no capítulo 10, no verso 1, vai dizer assim, ó: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Está vendo aí que a própria lei era a sombra de coisas futuras, a lei de Moisés. Não era uma imagem exata de uma realidade que viria logo em seguida, claro, apontando para Cristo Jesus. Então você vê que a lei de Moisés era uma sombra, era um tipo daquilo que viria em Cristo Jesus. Então a gente percebe que tipos e sombras existem na Bíblia, talvez você nunca tenha percebido. Vamos para mais um texto para a gente corroborar, confirmar o que estamos falando. Nós vamos agora para Colossenses, no capítulo 2, vamos lá, pegue a sua Bíblia, capítulo 2, olha o que diz aqui no verso 16, diz assim, ó: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras, olha lá, das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então, todos esses ritos da lei judaica, todos esses ritos do judaísmo, as festas de lua nova, os sábados, os sacrifícios, os manjares, o comer, o beber, tudo isso era apenas uma representação do que viria mais tarde, depois, em Cristo Jesus. Então, tipos e sombras é uma realidade e está na Bíblia. As sombras e os tipos também podem ser representados ou podem se apresentar como pessoas, objetos que apontam para acontecimentos do futuro, do passado e do presente. Por exemplo, se você pegar o texto aqui de Zacarias, pegue a sua Bíblia aí, tá bom? Zacarias, capítulo 3, você vai ver aqui no verso 8. Olha o que vai dizer aqui em Zacarias, capítulo 3, no verso 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de vocês, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Olha que interessante. Então a gente percebe, meus amados irmãos e irmãs, que estes homens eram figuras de coisas que viriam mais tarde. Eles eram símbolos, representações do que viriam mais tarde, ou do que viria mais tarde, melhor dizendo, apontando sempre para Cristo Jesus, tá bom? Tem mais textos ainda, irmão, que fala sobre sombras e tipos bíblicos? Tem sim. Se a gente voltar lá no livro de Hebreus, presta atenção no que vai dizer aqui, ó. No livro de Hebreus, no capítulo 9, vai dizer assim para nós, lá no verso 24, olha lá: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, olha lá, figura do verdadeiro. Então, aquele santuário que Moisés fez, aquele tabernáculo, era só uma figura do verdadeiro. E o verdadeiro está onde? Olha lá. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Deus Todo-Poderoso. Então,
Aquele tabernáculo terrestre era uma figura do verdadeiro que estava no céu, uma sombra, uma imagem, um tipo do verdadeiro que estava no céu. Então, nós percebemos que os tipos e as sombras bíblicas existem, está nas Escrituras. Muitas pessoas não acreditam, mas é uma realidade. Você precisa acreditar nisso. Existem tipos, sombras, figuras, símbolos que podem ser e estar em formas de homens, objetos, lugares e muito mais. Nós vamos aprender isso na Bíblia. Então, vem aprender com a gente, tá bom? Aqui no canal da Comunidade Fé e Missão, teremos vídeos todos os momentos para você usufruir deste ensinamento abençoado. Eu quero te convidar agora a começar a examinar um homem na Bíblia que era uma figura excepcional de Cristo Jesus. Quem era esse homem? Adão. Ele era uma sombra, ele era uma representação, um símbolo de Cristo Jesus. Vamos ver os textos bíblicos? Eu vou aqui para a minha Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e vamos aprender. Olha aqui, já estou na minha Bíblia, então vamos lá. O que nós vamos aprender aqui? Preste bastante atenção. Vamos lá. Para você não ter dúvida de que Adão era um símbolo, uma imagem, um tipo de Cristo Jesus, veja o que o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 5, no verso 14. Vamos lá. Está escrito aqui, Romanos capítulo 5, no verso 14. Vai dizer assim, presta atenção. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham o pecado à semelhança da transgressão de Adão. Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aí, tá vendo? Adão era um símbolo, uma figura de Cristo Jesus, que havia de vir. Todos os acontecimentos, tudo que Adão viveu, representava algo que aconteceria com Cristo Jesus no futuro. Quer ver? Vamos ver? Então pegue a sua Bíblia. Presta atenção, tá bom? No que nós vamos aprender aqui. Primeiro ponto. Adão, ele vem ao mundo, ele ganha um corpo do próprio Criador. Então preste bem atenção no que nós vamos aprender agora. Olha quanto mistério escondido na Bíblia. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Adão, ele ganha um corpo de Deus ao entrar no mundo. Vamos ver. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, a gente percebe que Adão foi feito do pó, ele ganha um corpo. Assim também, Cristo, ele ganha também um corpo para vir a esse mundo. Você já percebeu que Deus dá a Adão um corpo para que ele possa lavrar a terra, trabalhar na terra? Cristo também ganhou um corpo para que ele pudesse trabalhar na terra, lavrar a terra. O trabalho de Cristo era um trabalho espiritual. João capítulo 5, Jesus diz: Eu e meu Pai trabalhamos até o dia de hoje. Vamos ver esse mesmo Jesus também ganhando um corpo para trabalhar na terra. Aqui em Hebreus, no capítulo 10, vamos lá. Hebreus, capítulo 10, no verso 5, ele vai dizer: Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha que coisa tremenda. Então, Deus prepara um corpo para Cristo, para ele lavrar a terra, assim como Deus preparou um corpo para Adão, para ele lavrar também a terra. Interessante, né? Tem mais referências de Adão e Cristo? Tem. Você sabia que aquele ato de Adão dar nome para os animais tinha um significado? Vamos lá? Gênesis 2. Ainda muito importante esse significado. Gênesis, capítulo 2,
no verso 19, vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então aqui Adão dá nome aos animais. Isso tem um simbolismo espiritual. Você sabia? Adão estava prefigurando, representando o que Cristo faria mais tarde. Vamos ver? Lá em Atos capítulo 10, se a gente pegar o texto aqui, ó, vamos lá. Atos, no capítulo 10, vamos lá. Atos capítulo 10, está aqui, ó. Atos capítulo 10, no verso 11, vai dizer assim: e viu o céu aberto, está aqui, ó, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelos 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. Então, esse vaso que Pedro viu era uma representação do povo gentil. Todos os animais que estavam ali dentro eram uma representação do povo gentil, que Jesus purificaria este povo pelo seu sangue. Preste bem atenção. Lá em Gênesis, Adão chama todos os animais e dá um nome para eles. Cristo nos purifica com seu sangue. Esses animais aqui eram uma representação do povo gentil, que estavam espalhados nos 4 cantos da terra. Por isso, um vaso atado nas 4 pontas. E o que acontece? Jesus iria purificar todo esse povo pelo seu sangue. E depois de purificar, salvá-lo. E depois de salvá-los, Jesus iria fazer o quê? Iria dar a eles um novo nome. Vamos ver? Isso está aqui em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, no verso 17, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus purificaria todos os gentios, aqueles que aceitassem, claro, pelo seu sangue, e salvaria aqueles que aceitassem Ele como único e verdadeiro Salvador, e lhes daria um novo nome. Olha como aquele ato de Adão profetizou algo que aconteceria lá no futuro. Olha quanta semelhança Adão tem com Cristo. Meu amado, minha amada, Jesus quer te dar um novo nome. Vamos continuar as semelhanças? Vamos lá. Adão precisava adormecer para receber uma esposa. Nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 2. Pega a sua Bíblia, vamos lá. Gênesis, capítulo 2, no verso 21, vai dizer assim, ó: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Olha que interessante. Olha que interessante. Adão precisou cair em um profundo sono para que a esposa dele surgisse, a noiva dele surgisse, a amada dele surgisse. Ele caiu em um profundo sono para que a esposa passasse a existir. Olha que interessante. Isso era uma profecia do que aconteceria com Cristo. Por quê? Preste bem atenção. Quando ele cai num profundo sono, a igreja também passa a existir. Ele quem? Cristo. Aonde Cristo caiu num profundo sono, irmão? Vamos lá. Pegue a sua Bíblia e vamos aprender, tá bom? É importante que você esteja com sua Bíblia do lado. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 19, vai dizer assim para nós, ó. Evangelho de João, no capítulo 19, vamos ver no verso 30. Jesus, lá naquela cruz, vai dizer assim, ó: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quer dizer, Jesus agora morre
ele cai num profundo sono. A morte representava um sono profundo. Então, quando Jesus entrega o Espírito e morre, aquela morte representa um profundo sono. Assim como Adão caiu em um profundo sono, Deus fez isso com ele para que a noiva, a esposa de Adão, passasse a existir. Foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz, cair num profundo sono, para que a igreja passasse a existir. Olha que interessante. Tem mais semelhanças, irmão? Tem. Quem lembra do que aconteceu com Adão? Gênesis 2 de novo, vamos lá para Gênesis? Vamos lá, Gênesis, capítulo 2, no verso 22, vai dizer assim, presta atenção. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então Deus, ele faz o quê? Ele fere o lado de Adão, para que a mulher, a noiva, a esposa, viesse a existir. Ele foi ferido no lado. Isso lembra de quem? Lá naquele Calvário, lá na cruz? Vamos ver? Vai dizer assim para nós. Evangelho de João, mais uma vez, tá bom? Vamos lá, Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 34, vai dizer assim, Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Olha que interessante. Como o homem, como a massa, como os convertidos passam a ser a noiva do Cordeiro, nascendo pela água, batismo, pelo sangue, a água do Espírito Santo também. Assim como Adão foi ferido do lado para nascer, para vir a existir a sua noiva, a sua esposa Eva, assim Jesus foi ferido do lado para que então a igreja também, o povo de Deus, passasse também a surgir, a nascer, a existir, digo espiritualmente. Interessante, né? Tá gostando? Se inscreve aí no canal, tem muito mais para você. Vamos mais algumas pequenas semelhanças para a gente encerrar? Você sabia que Adão toma do fruto e come do fruto proibido, porque Eva lhe dá o fruto? Mas isso também era uma profecia. Por que Adão toma do fruto e come o fruto? Ele não poderia ter rejeitado? Poderia, mas ele toma do fruto e come. Ora, irmãos, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 14, vai dizer, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a gente percebe que Adão não foi enganado. Ele que tomou do fruto e comeu. Nos parece que Adão, ele está tomando de Eva, tomando das mãos de Eva, o pecado, a transgressão, e lançando também sobre si a culpa dela. Isso lembra de quem? Vamos lá para Isaías, pega a sua Bíblia aí, tá bom? Você vai para a sua Bíblia e eu vou para a minha aqui. Isaías vai dizer assim para nós, vamos lá. Isaías 53, presta atenção, que interessante esse texto. Isaías 53, no verso 9, vai dizer assim, presta atenção. Isaías 53, verso 9. A gente leu lá em 1 Timóteo 2,14, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quer dizer, Adão não foi enganado. E aqui também, Isaías 53, no verso 9, vai dizer assim, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Está vendo aí? Jesus nunca foi enganado, nunca teve pecado algum. Mas Jesus, ele faz o mesmo que Adão faz. Adão não foi enganado, mas ele toma do fruto proibido e come. Ele toma da transgressão de Eva e também lança sobre si. Jesus Cristo fez o mesmo por nós. Ainda aqui, em Isaías, no capítulo 53, você vai ver uma coisa no verso 4. Ele vai dizer assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Olha isso que interessante. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Do mesmo jeito que Adão não foi enganado, Jesus também não foi enganado. Do mesmo jeito que Adão toma do fruto sobre si, da transgressão de Eva sobre si, Jesus toma o pecado da igreja sobre si naquela cruz. Olha isso, o pecado da humanidade sobre si naquela cruz. Que mistério interessante. Se inscreve no canal que tem muito mais, meus irmãos. Percebeu como Adão era um tipo, uma sombra? Ele era uma figura perfeita de Cristo Jesus? Você está gostando? Se inscreve no canal. Tem muito mais para você. Tá bom? Vamos aqui a um último ponto bem interessante. Adão teve quantos filhos? 2 filhos. Um era espiritual e o outro era o quê? Carnal. Caim era carnal, Abel era espiritual. Assim também Jesus tem 2 tipos de filho que ele conduz a Deus: os filhos carnais e os filhos espirituais. Olha que interessante. Não que Jesus constitua filhos carnais, não. É só um exemplo, é só um espelho, é apenas um tipo, uma sombra. Jesus sempre constrói e edifica filhos espirituais, nunca carnais. Mas, para fazer uma figura, Adão teve Caim, que era um filho carnal, e Abel, que era um filho espiritual. Assim também, Jesus, claro, é só uma figura. Ele, dentro da igreja, tem aqueles que são carnais e aqueles que são espirituais. Pega a sua Bíblia e vamos junto. Pegou a sua Bíblia? Deixa eu abrir aqui. Gênesis, olha lá. Gênesis, capítulo 4, vai dizer assim, ó. Vamos lá. Verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, chamado Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Percebe que eles tiveram 2 filhos, um carnal e um espiritual. Cristo também, dentro da igreja, tem 2 tipos de pessoa: os carnais e os espirituais. E você percebe que Caim perseguiu Abel e o matou? Assim também é a mesma coisa. E é Paulo que diz isso, viu? Paulo diz assim, ó, vamos lá. Gálatas, olha que interessante aqui. Preste bem atenção. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 4, tá? Gálatas capítulo 4, no verso 29, vai dizer assim, ó. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora nos dias de hoje. Olha que interessante. Então a gente percebe, meu amado, minha amada irmã, que Caim representava aqueles que são gerados na carne, aqueles cristãos carnais. Abel representava os cristãos espirituais. E assim como era antigamente, Caim perseguiu Abel, assim hoje também os filhos carnais perseguem os filhos espirituais. Eles não aceitam, eles não concordam com aquilo que os filhos espirituais vivem. Olha que coisa profunda. Então, vamos lá. 1 Coríntios vai dizer assim para nós. No capítulo 15, no verso 45, olha que interessante. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, lá no Gênesis. O último Adão, Jesus Cristo. Olha lá. Mas não é primeiro espiritual, senão o natural. Depois espiritual. Adão, natural. Jesus, espiritual. Olha lá no versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha que coisa profunda. Adão representava a carne. Jesus representa o espírito. Você gostou? Achou interessante tudo isso que nós avaliamos? Tudo isso que nós comentamos aqui? Então não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo Tipos e Sombras Bíblicas. Deus abençoe a sua vida. Compartilha, divulga, tem muito mais mistério para nós.